A inteligência artificial veio para nos ajudar a trazer mais informações e, é claro, ajudar na produtividade. E uma das funcionalidades é a pesquisa profunda, ou o Deep Research. E algumas ferramentas de IA já estão disponibilizando. Mas quais ferramentas estão disponibilizando? Quais os resultados? Qual a mais rápida? É isto que você vai ver aqui neste vídeo, onde eu irei comparar 4 ferramentas que têm esta funcionalidade de pesquisa profunda, o Deep Research. E se você gosta desse tipo de conteúdo relacionado à inteligência artificial, tecnologia e gerenciamento de projetos, já se inscreve aí no canal, deixa seu like, clique no hype, isso ajuda demais a levar este tipo de conteúdo até mais pessoas. A intenção deste vídeo é mostrar para você quais ferramentas hoje, no momento que eu estou gravando este vídeo, tem disponível a funcionalidade de pesquisa profunda, o Deep Research, e comparar um pouco os resultados. Mas eu gostaria de deixar bem claro que é só um exemplo, é um teste com um prompt que eu criei aqui, e é claro que você pode obter resultados diferentes e adaptar este prompt para a sua realidade. É importante que ele atenda às suas expectativas, a pesquisa do seu ramo, do seu negócio, aquilo que você deseja saber. Aqui é só um exemplo, só para mostrar as ferramentas. E antes de eu fazer os testes aqui, deixa eu só comentar, caso alguém ainda não saiba o que é esta pesquisa profunda. Até então, nós temos as nossas interações com o ChatGPT, o Gemini, entre outras ferramentas, fazendo os nossos prompts e ele continuando o nosso texto e trazendo mais informações. Até aí tudo bem, afinal de contas ele traz as informações e estas ferramentas foram treinadas, ou seja, se ele foi treinado com um determinado tipo de conteúdo, ele saberá o que te responder ou o que trazer como informação. A evolução disso foram os modelos que possuem a questão de pensamento ou raciocínio, onde este modelo, ele além de entender o seu prompt, ele validava a resposta, trazendo uma qualidade melhor, mas mesmo assim, ainda dentro do material de treinamento. A evolução disso acabou sendo a pesquisa na internet. Então, as ferramentas disponibilizaram a pesquisa na internet para buscar dados mais atuais e trazer para você. Quando nós falamos sobre material de treinamento, lembre-se que treinar estes modelos custa caro demais e frequentemente eles possuem uma data limite, ou seja, até quando eles foram treinados. E esta funcionalidade sobre pesquisa na internet permite trazer dados mais atuais para a sua pesquisa. E uma evolução ou uma outra vertente seria a pesquisa profunda ou Deep Research, que é exatamente o que nós vamos testar aqui neste vídeo. Então, além dele buscar informações na base de treinamento que ele teve e também na internet, ele consegue compilar estas informações em um relatório e trazer para você informações bem detalhadas sobre um determinado assunto. Imagine o seguinte, você trabalha em qualquer tipo de empresa, uma empresa do varejo ou não importa o ramo, mas você precisa fazer uma pesquisa de mercado. Basicamente, se você passar esta tarefa para um assistente, um analista, ele vai buscar informações em relatórios, internet, sites oficiais que trazem estas informações ou mesmo pesquisas de grandes consultorias do mundo. E vai montar lá um relatório para você, um PowerPoint, e vai trazer essas informações. Só que isso requer tempo e eventualmente até conhecimento desta pessoa sobre quais fontes buscar. Neste caso, a inteligência artificial pode te ajudar bastante. Afinal de contas, a funcionalidade da pesquisa profunda ou Deep Research, ela vai nesses sites e traz estas informações e compila um relatório com bastante qualidade para você. Isso pode te ajudar em diversos aspectos, desde pesquisa de mercado até novas ideias ou trazer cultura. Se você quiser buscar um tema diferente ou quiser aprender sobre alguma coisa, basta passar este prompt ou pedir as informações e você vai ter um relatório muito bem detalhado. E é claro que você pode evoluir, pegar este relatório bem detalhado destas ferramentas e pedir para alguma outra ferramenta de inteligência artificial transformar este relatório em áudio e você pode escutar como um podcast ou enquanto você faz a sua caminhada, o seu exercício ou o que você quiser, você traz informações novas,
bem detalhadas e você pode escutar. Essa parte do áudio eu vou deixar para um outro vídeo, caso seja interessante para vocês, deixem aqui nos comentários. Neste vídeo, eu irei me conter apenas as ferramentas que possuem a funcionalidade da pesquisa profunda. Eu irei comparar aqui 4 ferramentas. A primeira delas é o ChatGPT, da empresa OpenAI. A segunda é o Gemini, da empresa Google. A terceira ferramenta é o Grok, da xAI, a empresa ligada com o X, o Twitter, a empresa do Elon Musk. E a quarta ferramenta é o Perplexity, que seria, entre aspas, ali uma outra visão do Google, mas também traz informações bem relevantes. A intenção agora, passando os prompts, é analisar os resultados, o tempo e a qualidade do que nos foi trazido. Então, bora lá nos testes. A primeira ferramenta que eu irei testar aqui é o próprio ChatGPT, com a função da pesquisa profunda. No caso, em português, ele colocou um botão chamado de investigar. E é aqui, ativando esta função, que nós teremos a pesquisa profunda. Então, irei ativar este botão para que eu possa ter as informações mais detalhadas. E o prompt que eu irei me utilizar é só um exemplo aqui sobre como utilizar inteligência artificial no mundo da gestão. Então, independente qual é o ramo que você trabalhe ou qual é o tipo de gestão que você faça, eventualmente a inteligência artificial pode te ajudar com ideias, insights e até mesmo com produtividade. Mas quais são as boas práticas, o que o mundo está fazendo, o que o Brasil está fazendo? Eu gostaria dessas informações consolidadas caso eu quisesse alguma ideia de como utilizar inteligência artificial para a gestão. O prompt que eu escrevi aqui é só um exemplo e eu vou utilizar em todas as ferramentas da mesma maneira. Então eu vou explicar só desta vez o prompt, nos demais eu vou utilizar exatamente o mesmo. A minha solicitação para uma pesquisa profunda foi esta: elabore um relatório detalhado sobre como a inteligência artificial está impactando o papel dos gestores nas empresas. Inclua dados sobre a evolução da IA nas empresas com foco na gestão e produtividade no Brasil e no mundo, fazendo este comparativo. Estou pedindo aqui informações que vão além do Brasil e também uma visão bem geral. Quais são as principais oportunidades para os gestores? Quais são as principais ferramentas? Inclua pesquisas de grandes consultorias que embasem a importância de IA para a gestão. Apresente estudos de caso de sucesso em diversas áreas, com foco na gestão. Aborde como a IA pode auxiliar na produtividade de um gestor, fornecendo exemplos e também os pontos de atenção que o gestor deve ter ao implementar inteligência artificial, principalmente no que diz respeito ao dia a dia dos colaboradores de sua equipe. Então, esta é a minha solicitação. É claro que ele não é um prompt tão bem formatado como as boas práticas podem dizer, mas perceba que é uma curiosidade, algo que qualquer pessoa possa precisar dessas informações e queira saber. E, eventualmente, se você tiver um time, você irá pedir para alguém fazer esta pesquisa, mas aqui eu quero que a própria inteligência artificial já traga as respostas. Como eu mencionei, este prompt eu irei utilizar em todas as ferramentas. E o que eu quero comparar a partir de agora é o tempo de resposta, a qualidade que ele irá me trazer e as informações em si que estão ali nesta análise. O primeiro que eu estou utilizando é o ChatGPT. Ativei a função investigar e vamos aguardar. No caso do ChatGPT especificamente, perceba que ao submeter o prompt, ele devolve com uma pergunta, que são as dúvidas que ele tem sobre onde focar exatamente sobre a pesquisa que eu pedi para ele. Então, ele me devolveu. Só para garantir que o conteúdo atenda perfeitamente suas expectativas, você gostaria que o relatório fosse voltado para gestores de empresas de algum porte específico? Grandes corporações, pequenas e médias empresas, startups. Além disso, há algum setor como tecnologia, indústria, serviços, saúde que você gostaria que recebesse mais destaque? No caso aqui, só como exemplo, eu vou falar de maneira geral, não vou pedir para ele focar em nenhum tipo de tamanho de empresa, ele pode trazer o que quiser e também qualquer tipo de setor. Isso para que nós possamos comparar as ferramentas. Então eu respondi para ele. Com relação ao porte, traga separado por todos os portes. Eu quero todos exatamente para manter a unicidade deste relatório com as demais ferramentas. E também com relação ao setor, não precisa focar em nenhum, são ideias gerais. Então, eu vou responder aqui. Bom, baseado na minha resposta, o ChatGPT respondeu perfeito, vou preparar um relatório detalhado sobre o impacto da inteligência artificial
no papel dos gestores de empresa, com comparativos do Brasil e do mundo, enfim, foi exatamente aquilo que eu tinha solicitado. E perceba que, ao submeter, ele me retorna com uma mensagem: eu te aviso assim que o conteúdo estiver pronto para sua revisão. E coloca uma barrinha aqui de processando. Essa pesquisa profunda, por ela entrar mais em detalhes, ela entrar em sites e buscar estas informações, além de compilá-las em um relatório, isso aqui demora um pouquinho. E nós vamos comparar o tempo. A contrapartida é que, apesar de demorar, as informações elas retornam mais estruturadas e com informações mais relevantes. Então, vamos aguardar aqui e analisar o resultado. O ChatGPT levou 10 minutos para trazer esta resposta. Ele consultou 27 fontes, trouxe este relatório. Relatório do impacto da inteligência artificial na gestão da produtividade empresarial. Então ele menciona a introdução, ele passa aqui sobre a adoção de empresas em AI no mundo. É legal que ele também deixa as referências, né, sobre o que ele buscou. Deixou até um pequeno gráfico aqui para ilustrar. Continua com todas as referências, o impacto da IA nas empresas. Deixa aqui mais alguns gráficos, que ele, no caso, pega de outras fontes. Oportunidades de IA para gestores, e aí ele traz aqui alguns insights. E continuando, ele fala sobre as principais ferramentas de IA para gestores. E continuando aqui, pesquisas de consultorias e a importância de IA para a gestão. Então ele fala sobre a McKinsey, por exemplo, a BCG, que são grandes consultorias no mundo, Deloitte, Accenture, e ele segue PwC, e ele segue aqui sobre todas as informações. Ele traz aqui até um estudo de caso de gestão em diversos setores, sobre logística, serviços financeiros, varejo e e-commerce, e ele continua. IA na produtividade diária do gestor, exemplos práticos, e ele continua aqui. E segue pontos de atenção na implementação de IA, e ele segue com todas as informações e parte para a conclusão também. Então, veja que ele traz aqui, bem detalhado, todas as partes que eu pedi no meu prompt. Ele levou 10 minutos para chegar nesta conclusão, ou neste relatório. Você vai perceber que, comparado a outras IAs, o ChatGPT, pelo menos para o meu prompt, vai demorar um tempo maior do que outras IAs. Mas e aí, a estrutura? Gostaram? Deixem aqui nos comentários. A segunda ferramenta que eu irei testar aqui é o Gemini, da empresa Google. Então, ao entrar no site do Gemini e fazer o seu login com a sua conta Google, você observa um botão chamado Deep Research e você precisa ativar para obter as informações da mesma maneira. Eu estou utilizando do mesmo prompt, então não vou explicar novamente, mas é exatamente a mesma informação, exatamente igual ao que nós fizemos no ChatGPT. Um pouco diferente do ChatGPT, o Gemini ele passa um plano para você sobre o que ele vai fazer. Então, aqui está o meu plano. E ele comenta aqui sobre IA na gestão, impactos e oportunidades. O que ele vai fazer? Ele vai pesquisar insights. Aí você pode clicar aqui, pesquisar dados de relatórios, identificar e analisar as principais oportunidades, listar e descrever as principais ferramentas, buscar e resumir, enfim, ele dá aqui o passo a passo. Depois ele vai passar a análise dos resultados e criar um relatório. Caso você não esteja de acordo ou você queira mudar alguma coisa, basta editar o plano, ou no nosso caso aqui, vou manter a mesma coisa, iniciar a pesquisa e aguardar uns minutos. No caso do Gemini, perceba que ao submeter, na parte da esquerda, e você pode observar o que ele está fazendo, e na parte da direita ele vai quebrando passo a passo bem detalhado. Então ele está buscando sobre a adoção global e brasileira sobre IA, os próximos passos da pesquisa, ele lista aqui quais são os sites que ele está entrando e buscando as informações. Agora ele está trazendo um panorama da adoção de IA, a evolução do impacto. Então é legal porque você pode analisar exatamente qual foi a linha de pensamento, bem entre aspas aqui, que ele está seguindo. Qual é o raciocínio que ele está seguindo e quais são os sites que ele está acessando. Só de bate pronto, veja que ele está acessando sites como Microsoft ou a McKinsey, que é uma consultoria bem grande no mundo. Então, as informações que eles estão buscando, ou que ela está buscando, está baseado exatamente no que eu pedi no prompt. Bom, ele finalizou e trouxe a resposta sobre aquilo que eu havia selecionado. Demorou menos de 2 minutos, no caso aqui do Gemini, acho que uns 2 minutos mesmo. Ele trouxe nesta parte da direita a resposta. Então, o impacto da inteligência artificial no papel dos gestores.
O sumário executivo, ele traz aqui todas as informações, introdução, e ele traz aqui toda a parte da introdução. Perceba que está formatado como se fosse um trabalho, um TCC mesmo, né? Então, a adoção global e brasileira da IA, capítulo 3.1, a tendência global de adoção de IA, e aqui os detalhes, a tendência brasileira da adoção de IA, e ele traz aqui informações, fala sobre estudos, conforme eu havia solicitado, a avaliação comparativa do Brasil e do mundo, tabelas, inclusive aqui ele traz uma tabela, notas, enfim, ele traz aqui as informações, processos automatizados. Veja o aprofundamento que ele traz a respeito disso. Assistentes de criação de conteúdos e escrita, e aqui as perspectivas de especialistas, McKinsey, Deloitte, PwC, Accenture, grandes companhias. Como eu pedi de maneira geral, ele trouxe aqui casos de sucesso no varejo, finanças, manufatura, recursos humanos, outros setores, e segue as informações, trazendo inclusive as fontes que ele buscou. Então veja que neste caso, ele pesquisou todas essas fontes para trazer aquela resposta. Aqui você pode ver exatamente qual foi o passo a passo que ele fez e inclusive você consegue olhar até outras fontes que ele pesquisou, mas acabou não usando no report. Então tem algumas informações que ele não utilizou. Uma coisa legal aqui do Gemini especificamente é que, como ele já está integrado com todas as ferramentas Google, basta você exportar para o Google Docs e fica muito bem formatado. Se você precisar de alguma informação, editar alguma coisa, ou como eu mencionei, até passar para áudio, você consegue muito facilmente utilizando o Gemini. Então, deixem aí nos comentários o que vocês acharam do resultado desta ferramenta. Ah, só mais um detalhe. Ao clicar aqui na setinha para baixo, existe uma função chamada gerar áudio. Então, de uma visão geral, ele irá fazer um podcast que irá resumir este resumo que ele já fez. Mas no caso, pelo menos enquanto eu estou gravando este vídeo, esta funcionalidade só consegue gerar áudios em inglês. Por mais que o report seja em português, quando você clicar aqui, ele irá gerar um áudio em inglês. Mas em breve nós devemos ter esta funcionalidade em português e já vai ajudar bastante. A próxima ferramenta é o Grok, a empresa da xAI. Da mesma maneira, você pode entrar no site do Grok e ativar o botão Deep Search. No caso do Grok, existem duas funcionalidades que seria o Deep Search e o Deeper Search, ou seja, de uma pesquisa ainda mais profunda, mas nesse caso do meu vídeo aqui, eu irei deixar o Deep Search, que é só para comparar todos os modelos de maneira igualitária. O prompt é exatamente o mesmo e vamos aguardar a resposta. Então o prompt está aqui e eu irei submeter. Veja que no caso do Grok, ele abre uma janelinha um pouquinho diferente, e ele já está iniciando aquilo que eu solicitei. E você pode observar o passo a passo, o que ele está fazendo, quais são os sites que ele está buscando, as informações. Você inclusive pode ver a quantidade aqui de sites que ele está buscando e em breve ele vai trazer uma resposta. E este foi o resultado do Grok. Ele utilizou 1 minuto e 28, 97 recursos para chegar na resposta. E ele trouxe aqui um resumo direto. A evolução de IA e a produtividade, ele trouxe aqui algumas informações e referências conforme eu havia solicitado, principais ferramentas, estudos de caso, produtividade de gestores, um relatório detalhado, ele trouxe aqui algumas informações, principais ferramentas, ele trouxe até alguns links, trouxe uma tabela inclusive, e sobre as citações principais ele acabou deixando todas aqui embaixo. Uma coisa que as pessoas sempre perguntam é, será que ele inventou isso ou de fato ele buscou estas informações? Apenas fazendo um teste aqui, ele diz que a IA evolui globalmente com adoção crescente desde 2017, segundo a McKinsey, sobre este report. Vamos testar. E veja que o link funciona. Então, quando ele menciona sobre este report, o report, de fato, ele acaba existindo na pesquisa da McKinsey, está aqui. Então, ele buscou as informações para incrementar o nosso relatório. Bom, a minha percepção é que legal, já trouxe aqui bastante informação. Os links estão funcionando, bem interessante. Mas, na minha percepção, me pareceu assim que não foi tão detalhado quanto outros que nós já vimos aqui. Não sei o que vocês acharam, deixem aqui nos comentários. E, por fim, eu estou na ferramenta do Perplexity e aqui também você tem a funcionalidade do Deep Research. Basta clicar aqui, onde você pode selecionar os modelos e a última função é a pesquisa profunda. Se você estiver em português, se você estiver em inglês, o Deep Research, são relatórios aprofundados sobre tópicos complexos. E é exatamente isso que eu irei testar
O prompt também é o mesmo e vamos aguardar. Então está aqui as informações e vou submeter. Veja que no caso do Perplexity, quando você submete, ele também deixa aqui o passo a passo. Ou seja, se você quiser inclusive receber as notificações de quando ficar pronto, você pode deixar ativo. E veja que a pesquisa profunda pode levar até 30 minutos. Ele diz aqui que ele vai bem a fundo para trazer as informações, bem diferente de quando você faz uma pesquisa normal utilizando as ferramentas. Então, vamos aguardar o resultado. E este foi o resultado utilizando o Perplexity. Levou quase que 10 minutos, foi um pouco mais rápido que o ChatGPT, mas foi mais ou menos o mesmo tempo. Veja que, vamos analisar o resultado. Ele seguiu 92 passos, então ele seguiu todos esses passos aqui para chegar no nosso relatório final. Ele consultou 205 fontes, pelo menos declaradamente foi a ferramenta que mais se utilizou de fontes para trazer estas informações e gerou este relatório aqui. O impacto da inteligência artificial no papel dos gestores e empresariais, a evolução da adoção das IAs nas empresas, o panorama global de adoção de IA, inclusive também com os links da onde ele consultou estas informações. Trouxe aqui tabelas, então taxa de implementação de IA, trouxe aqui alguns países e tal. Inclusive, caso você queira baixar no formato CSV também para editar de algum jeito tranquilo. Trouxe aqui as aplicações do cenário brasileiro, Brasil versus o mundo, o novo papel do gestor na era de IA, da intuição para os dados, de executor para estrategista, de controlador para capacitador, principais oportunidades de IA para gestores, automação de processos. Ficou bem detalhado esse relatório, bem completo, com várias visões, inclusive, mais uma vez, com todas as fontes aqui da onde ele consultou, claro, as quais ele se utilizou. Traz aqui algumas plataformas, ferramentas, o que diz as principais consultorias, os números baseado, né, nestas informações. Seguindo adiante aqui, ele traz aqui alguns casos específicos, serviços, no caso de serviços financeiros, IA e produtividade também, automação de tarefas repetidas, enfim. Chegamos aqui, inclusive, foram tantas informações que perceba que ele parou. Em algum momento aqui ele não trouxe todas as informações, eventualmente porque foram muitos detalhes que ele acabou trazendo. Caso eu quisesse continuar este bate-papo ou faltou alguma coisa, ele sugere inclusive perguntas para que eu possa continuar este bate-papo. Então, como a IA está impactando a produtividade dos gestores, quais são os exemplos de sucesso, ele dá até algumas sugestões para continuar este bate-papo. Na minha percepção, talvez o relatório que trouxe aqui mais informações até estourou a quantidade de caracteres para trazer nessas informações desses relatórios, mas me digam vocês aí nos comentários o que acharam. Gostaram da visão do Perplexity? Bom, a intenção deste vídeo foi falar um pouco sobre a funcionalidade Deep Research ou pesquisa profunda que hoje você tem em algumas ferramentas de inteligência artificial. Então, você ter esta ferramenta para poder te trazer alguns dados sobre aprender alguma coisa, eventualmente para te ajudar no dia a dia, em uma tomada de decisão ou alguma consulta que você precise fazer, com certeza é um caminho muito melhor do que você consultar nas IAs da maneira que nós conhecemos. Mesmo utilizando a funcionalidade pesquisa na internet, o resultado do Deep Research, da pesquisa profunda, é muito melhor. E aqui neste vídeo eu mostrei 4 ferramentas que possuem esta funcionalidade, pelo menos no momento que eu estou gravando aí este vídeo. Falamos sobre o ChatGPT, falamos sobre o Gemini, o Grok e o Perplexity. E é claro que aí vai do gosto de cada pessoa sobre qual ferramenta utilizar. Não existe a melhor, não existe a pior, mas alguns dados que eu consegui trazer aqui no teste que eu fiz. Com certeza, o Gemini foi a ferramenta mais rápida, assim como o Grok. Foram as duas mais rápidas que trouxeram. Depois nós tivemos o Perplexity, que levou algo em torno ali de 9 minutos, e o ChatGPT levou 10 minutos para trazer a resposta. Isso não significa que sempre será assim, mas para as informações que eu pesquisei, ele levou este tempo, ou as ferramentas levaram este tempo. Na minha percepção, o Gemini, apesar de ter o tempo mais rápido, ele trouxe informações bem interessantes, inclusive já linkado com o Google Docs, ou seja, caso você queira compartilhar esta informação, você pode facilmente fazer isso.
Na minha percepção, o ChatGPT também trouxe informações bem relevantes. E o Perplexity também. Na minha visão, foram duas ferramentas bem legais. O Perplexity, inclusive, ele parou aqui as informações na metade, mas as informações são bem relevantes, inclusive com as fontes funcionando. O Grok, para mim, ficou um pouco para trás, ficou simplista, ficou com cara daquele relatório de analista preguiçoso ou aluno preguiçoso que não foi atrás de todas as informações, pelo menos na minha visão. Em relação à velocidade já falamos, qualidade também, então fica aí a sua percepção, o que é bom para você, mas eu incentivo vocês a utilizarem esta ferramenta ou esta funcionalidade, afinal de contas vocês irão perceber que os resultados e as informações são bem melhores do que consultas tradicionais. Aí eu quero perguntar para você, baseado no meu teste, você já utilizou a funcionalidade da pesquisa profunda, do Deep Research? Quais foram as suas impressões? Qual ferramenta você utiliza? Utiliza alguma destas? Qual você achou que teve um resultado melhor? Deixem aqui nos comentários. Ah, e mais um detalhe. Na descrição do meu vídeo, eu irei deixar o link compartilhado das pesquisas que eu realizei aqui. Então, se você ficou curioso com alguma resposta ou com algum direcionamento, eu vou deixar o link compartilhado destas pesquisas na descrição do meu vídeo. Aproveite e vai lá. Lá eu coloco outros materiais relacionados à inteligência artificial e também coisas do meu cenário. Talvez você se interesse por algo aqui. Aproveite que você vai nos comentários, não se esqueça de seguir este canal, deixar o seu like e clique no hype. Isso ajuda demais a levar este tipo de conteúdo até mais pessoas. E você que gosta do conteúdo relacionado à inteligência artificial, eu vou deixar aqui 2 outros vídeos para que você continue no canal.